Muito bem, vamos iniciar hoje a continuidade do nosso curso 400 questões comentadas da OAB de Direito Constitucional, e hoje damos continuidade à organização do Estado. Hoje nós vamos analisar 7 questões. Vamos lá. OAB 2013-1. Na ausência de lei federal estabelecendo normas gerais sobre proteção de ecossistemas ameaçados, determinado Estado da Federação editou, no passado, a sua própria lei sobre o assunto, estabelecendo desde princípios e valores a serem observados, até regras específicas sobre a exploração econômica de tais áreas. Criou ainda fiscalização efetiva em seu território e multou empresas e produtores que desrespeitaram a lei. Anos depois, a União edita a lei contendo normas gerais sobre o tema e muitas de suas disposições conflitavam com a anterior lei estadual. Com relação a este caso, assinale a afirmativa correta. Letra A. A União não poderia legislar, uma vez que o assunto é matéria de interesse local, não havendo justificativa para a lei nacional sobre o tema. Houve invasão de competência privativa dos Estados. A letra A está incorreta, porque, de acordo com o artigo 24, inciso 6 da Constituição Federal, compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre florestas, caça, pesca, fauna, conservação da natureza, defesa do solo e dos recursos naturais, proteção do meio ambiente e também controle da poluição. Desse modo, não há invasão de competência. Alternativa B. No campo das competências legislativas concorrentes, a União deve legislar sobre normas gerais e o Estado pode editar normas suplementares, mas enquanto inexistir lei federal, a competência do Estado é plena. A superveniência de lei geral nacional suspende a eficácia das disposições contrárias da lei dos Estados. Alternativa B está correta. Vamos marcá-la. É o que prevê justamente o artigo 24, parágrafos 1º a 4º da nossa Constituição. Letra C. A lei aplicável, no caso concreto, será aquela que estabelecer padrões mais restritivos em atenção à proteção do meio ambiente, não importando se tal norma é federal ou se é editada pelos Estados-membros. Errado. Não há essa regra prevista na Constituição Federal. Letra D. O Estado não poderia ter estabelecido normas próprias na ausência de lei nacional, com disposições gerais que definissem marcos a serem seguidos pelos Estados. Em consequência, são nulas todas as multas aplicadas anteriormente à publicação da lei editada pela União. Errado, né? Na ausência de lei federal sobre normas gerais, os Estados exercem competência legislativa plena para atender aí às suas peculiaridades. Portanto, os Estados poderiam, sim, ter regulamentado a matéria e aplicado as multas. Letra A, desculpa, já encerramos, né? Então, a letra correta é a alternativa B. Próxima. OAB 2012-3. O Estado W, governado por dirigente progressista, pretende realizar uma ampla reforma agrária no seu território para melhor dividir a terra, incluindo diversos desempregados na vida produtiva, apresentando ainda amplo programa de financiamento das atividades agrícolas. Com essa proposta política, resolve apresentar projeto de lei, criando normas de desapropriação e inovando nos procedimentos, dando característica sumária e permitindo o ingresso nos imóveis sem pagar indenização. Quanto ao tema em foco, legislação sobre desapropriação, nos termos da Constituição Federal, assinale a afirmativa correta. Vamos ler aqui todas as questões. Trata-se de competência privativa da União. Alternativa A. Alternativa B. Trata-se de competência da União em comum com os Estados. Alternativa C. Trata-se de competência privativa dos Estados. Alternativa D. Trata-se de competência dos Estados em comum com os municípios. Bom, de acordo com o artigo 22, inciso 2 da Constituição Federal, a competência para legislar sobre desapropriação é privativa da União. Ok? Então, a alternativa correta é letra A. Próxima. OAB 2012-3.
As competências municipais são fixadas na Constituição Federal. À luz das normas constitucionais, é incorreto, nós estamos buscando a incorreta, afirmar que o município é competente para, alternativa A, legislar sobre assuntos de interesse local. Corretíssimo, podemos marcar. É o que diz o artigo 30, inciso 1 da Constituição Federal. Compete aos municípios, inciso 1, legislar sobre assuntos de interesse local. Letra B. Criar distritos observada a legislação estadual. Perdão, nós estamos buscando a incorreta. Então, tudo bem. Nós estamos marcando aqui as corretas. É a incorreta que nós queremos. Alternativa B. Criar distritos observada a legislação estadual. Correto. Artigo 30, inciso 4 da Constituição. Compete aos municípios, inciso 4, criar, organizar e suprimir distritos observada a legislação estadual. Letra C. Prestar, sob regime de concessão, serviços públicos locais. Alternativa C também está correta. É o que diz o artigo 30, inciso 5 da Constituição. Vamos lá, inciso 5. Organizar, compete aos municípios organizar e prestar diretamente ou sob regime de concessão ou permissão, os serviços públicos de interesse local, incluído o de transporte coletivo, que tem caráter essencial. E a alternativa D, é a que sobrou, legislar sobre imposto de renda retido na fonte, de jeito nenhum. Letra D está incorreta, podemos assinalá-la. A competência para instituir impostos sobre a renda e proventos de qualquer natureza é da União, é o que diz o artigo 153, inciso 3 da Constituição. Próxima. OAB 2012-3. O Estado W pretende reorganizar os serviços da Junta Comercial que atua em seu território. Para isso, apresenta projeto de lei à Assembleia Legislativa Estadual. Em relação à competência legislativa do tema, assinale a afirmativa correta. Alternativa A, é privativa da União. Vamos ler todas, né? Alternativa B, é concorrente com a União. Alternativa C, é privativa dos estados. E a alternativa D, é concorrente com os municípios. Bem, conforme dispõe o artigo 24, inciso 3 da Constituição, a legislação sobre juntas comerciais é da competência concorrente, ou seja, todos os entes federados, eles tratam do assunto. Vale lembrar que nessas situações, né, a competência da União, ela se limita a estabelecer as normas gerais. Está previsto lá no artigo 24, parágrafo 1º da Constituição Federal, que diz o artigo 24. Compete à União, aos estados e ao Distrito Federal, legislar concorrentemente sobre, parágrafo 1º, no âmbito da legislação concorrente, a competência da União limitar-se-á a estabelecer normas gerais. Então, a alternativa correta é a letra B, porque o Estado, né, ele pretende legislar concorrentemente aí com a União. Alternativa B. Próxima. OAB 2012-3. OAB 2012-2. Sabendo-se que o município integra a federação, assinale a afirmativa correta à luz das normas constitucionais. Alternativa A. O município será regido por lei orgânica própria, votada pela Assembleia Estadual. Errado, né? De acordo com o caput do artigo 29 da Constituição, o município reger-se-á por lei orgânica votada em 2 turnos, com o interstício mínimo de 10 dias, e desses turnos, né? Primeiro turno, depois 10 dias, o segundo turno. E aprovada por 2/3 dos membros da Câmara Municipal. Nós estamos buscando a alternativa correta. Letra A, incorreta. Alternativa B. A organização municipal conterá a previsão de eleições para mandato de 5 anos, sem reeleição. Como é que pode, né? O município querer fazer uma nova forma de mandato, né? De tempo de mandato. Errado. Não há no ordenamento jurídico brasileiro essa previsão. Letra C. Um projeto de lei de iniciativa popular baseado em interesse local depende de pelo menos 5% do eleitorado. Correto.
para que haja aí um projeto de lei de iniciativa popular, a população do município vai criar o projeto de lei, é preciso que haja 5% de assinaturas dos membros do município, né? Letra C, correta. E a letra D, o limite máximo de 10 vereadores deverá ser observado para localidades com até 15 mil habitantes. Letra D, errada, porque até 15 mil habitantes, o limite é de 9 vereadores e não de 10 vereadores. Está previsto lá no artigo 29, inciso 4, a linha A da Constituição. Próxima. OAB 2012-1. O governador do estado K, preocupado com o resultado da balança comercial de seu estado, conhecido pelo setor exportador, pretende regular a importação de bens de determinados países, apresentando, nesse sentido, projeto de lei à Assembleia Legislativa. Em termos de competência legislativa, esse tema é, nos termos da Constituição Federal, vamos ler as alternativas, letra A, dos estados, letra B, da União, letra C, do Distrito Federal, letra D, dos municípios. Bom, a competência legislativa para regular a importação de bens de determinados países, por tratar de comércio exterior e de importação de produtos estrangeiros, essa competência é da União, é o que dispõe o artigo 22, inciso 8, e também o artigo 153, inciso 1, ambos da Constituição. E o que eles dizem? O artigo 22, compete privativamente à União legislar sobre, inciso 8, comércio exterior e interestadual. E o artigo 153, compete à União instituir impostos sobre importação de produtos estrangeiros. Bem, então a pergunta é, né? Deixa eu ler aqui, gente. Então, apresentando nesse sentido o projeto de lei Assembleia Legislativa, em termos de competência legislativa, esse tema é, nos termos da Constituição Federal, competência privativa da União, letra B. E se você chegou até aqui e esse vídeo está sendo legal, está sendo importante para você, é importante para mim também. Por favor, deixa aí o seu joinha, coloca seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho, porque assim o algoritmo vai entender que esse vídeo é importante, ele é bacana e vai me motivar também a continuar a produção de mais material, mais conteúdo sobre direito constitucional para nós. Valeu!